Olá, boa noite para você. Notícias da Itapemirim. Suzantur divulga novo cronograma de viagens dos 70 mil. Mas uma pedra no sapato chamada ANTT atrapalha as operações. A empresa não conseguiu realizar a estreia de sua nova linha. Daqui a pouco os detalhes para você. Temos também hoje informações referentes ao leilão do grupo. Em instantes, tudo em detalhes para ti. Você também confere as últimas ocorrências do mundo rodoviário. Um ônibus da Aviação Cometa foi furtado em Barueri, no estado de São Paulo. Produção de ônibus no Brasil tem queda no mês de junho. Contígio anuncia testes com 2 ônibus Euro 6. E ainda, ônibus elétrico de motor dianteiro. Será que é possível? Tire suas dúvidas hoje aqui no Jornal do Ônibus. Essas e outras notícias a partir de agora no JU. Fique com a gente! A gente começa essa edição com uma história pra lá de inusitada. Dá só uma olhada. Um homem foi preso na última sexta-feira após furtar um ônibus da Aviação Cometa em Barueri, no interior de São Paulo. Durante o roubo, o homem ainda bateu com o ônibus em 6 carros e atropelou uma pessoa. O autor do crime disse à polícia que estava embriagado e pretendia seguir viagem até São Roque. Entretanto, em uma rua do bairro Engenho Novo, em Barueri, ele perdeu o controle da direção e passou por cima dos pés de um pedestre, batendo em seguida em carros que estavam estacionados. Ele tentou fugir, mas foi pego por um grupo de pessoas que presenciaram o acidente. Ele foi agredido por uma parte de populares que passavam pela região e que ficaram nervosos com o que presenciaram. Com a chegada da polícia, o homem foi protegido para não sofrer ferimentos, sendo levado ao hospital, onde recebeu atendimento médico e em seguida foi levado para a delegacia. Diante dos fatos, o meliante foi preso. Que situação, né? É o famoso GTA São Paulo. Cada uma, né? A nova Itapemirim Suzantur divulgou o novo cronograma de viagens dos 70 mil, o ônibus comemorativo de 70 anos da Aviação Itapemirim. Lembrando que a empresa do ABC Paulista está operando como forma de arrendamento as linhas da Itapemirim e também da Caiçara. Entre os dias 3 e 8 de agosto, o 70 mil vai rodar de forma fixa na linha Salvador-Recife e na Recife-Salvador. O carro vai ficar até a semana que vem somente nesse trecho, conforme você está vendo aí na tela. No dia 9, a tabela vai mudar um pouquinho, com o carro sendo escalado na linha Salvador-Rio de Janeiro. E por fim, no dia 10, o carro vai ser escalado na linha Rio-São Paulo. A partir do dia 11, esse veículo vai ser recolhido para passar por um processo de revisão de manutenção e em seguida voltará ao trecho. A Suzantur segue comemorando os 70 anos da Itapemirim, mantendo o legado de sucesso e importância da empresa para o setor de transportes do Brasil. O veículo, inclusive, ganhou uma versão em miniatura, feita pelo artesão Danilo, o Danibus, sendo uma réplica fiel ao original, desenvolvida para reproduzir os principais detalhes do veículo, seja da carroceria, posicionamento dos adesivos e dimensões de letras e símbolos. A réplica do 70 mil foi toda trabalhada em resina, com peças em madeira, plástico, arame, decalques, pintura automotiva e verniz. Para chegar o mais próximo do real, foram feitas provas de cores e impressões, num trabalho de quase 2 meses. A miniatura não é um brinquedo, sendo destinada a colecionadores, e é feita apenas sob encomenda, com preço a ser combinado. É uma maneira de lembrar
uma das maiores empresas de ônibus do Brasil, numa pintura emblemática. O contato com o artesão responsável pela miniatura está aparecendo para você aí na tela. Parabéns para ele, hein? Ficou show de bola. Bom, nem só de flores vive a Suzantur. A NTT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, impediu a empresa de retornar com uma das linhas da Itapemirim esta semana. Conforme falamos aqui no canal lá na semana passada, estava prevista ontem, dia 1º, a volta da linha Afonso Cláudio São Paulo. Mas isso não aconteceu. A NTT não liberou o quadro tarifário e a estreia da linha teve que ser cancelada e, consequentemente, adiada. Por meio de nota, a nova Itapemirim Suzantur disse que aguarda a agência federal e garantiu que a linha vai ser retomada, já que o restabelecimento das operações é previsto em decisão judicial, que não pode ser revisto administrativamente. Além disso, a Suzantur garantiu ter uma quantidade de ônibus suficiente para a retomada de 3 linhas em agosto e 6 rotas em setembro. Quanto às linhas de agosto, a Suzantur diz que não haverá mudanças no plano inicial e que as datas informadas ainda estão em pé, dependendo apenas da liberação do quadro tarifário pela NTT. Normalmente, quando é feita a liberação de uma linha, a venda de passagens já começa após 72 horas. Vamos aguardar as próximas novidades. Daqui a pouco no Jornal do Ônibus, mais notícias da Itapemirim. E a seguir, as notícias em manchete. A gente volta já. Imagens para você de São Paulo. Um carro bateu contra um ônibus e deixou uma pessoa morta na ES 010, em Aracruz, no Espírito Santo. Segundo a polícia, outras 2 pessoas ficaram feridas. A pessoa que veio a falecer dirigia o carro e estava com a habilitação vencida. O motorista do ônibus fez o teste do bafômetro, que deu negativo. As causas do acidente são desconhecidas. Um acidente envolvendo um ônibus e um carro deixou uma pessoa ferida na BR-129, em Conselheiro Lafayette, em Minas Gerais. Segundo os bombeiros, o motorista do carro ficou preso nas ferragens e foi socorrido com ferimentos graves. Um médico que passava pelo local ajudou nos primeiros socorros. A pessoa ferida apresentou fratura exposta e laceração no braço esquerdo. A polícia investiga as causas do ocorrido. Criminosos incendiaram um ônibus urbano em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte. Segundo os bombeiros, o fato começou após um assalto. Ninguém ficou ferido e a polícia foi chamada para a ocorrência. Um carro pegou fogo após bater num ônibus da Gontijo, na BR-101, em Campos dos Goitacazes, no norte do Rio. Segundo o Corpo de Bombeiros, uma pessoa ficou ferida. As chamas foram totalmente controladas. A linha em que o ônibus operava não foi informada. Um carro bateu contra um ônibus urbano em São José dos Campos, no Vale do Paraíba, em São Paulo. Uma pessoa ficou morta e outra acabou ficando ferida. Segundo a Polícia Militar, devido às fortes chuvas no local, o carro acabou rodando na pista e bateu no ônibus. O helicóptero Águia e os bombeiros atenderam a ocorrência. Na capital paulista, um homem foi flagrado viajando pendurado em um ônibus da aviação Grajaú. As imagens foram registradas por ocupantes de um carro de passeio que vinha logo atrás do coletivo. A pessoa que seguia pendurada no ônibus fazia diversos movimentos e colocava a própria vida e a vida de terceiros em risco.
o coletivo viajava pela linha 5630/10, Terminal Grajaú Metrobras. Em nota, a SP Trans diz que repudia veementemente o tipo de conduta demonstrada no vídeo e diz que instruiu seus motoristas a parar o veículo e orientar a pessoa a descer quando presenciarem cenas como essa. Caso seja necessário, deve ser chamado o apoio policial. A prática de viajar na parte externa do ônibus traz vários riscos à vida e pode ser denunciada pelo telefone 156 ou pelo site sp156.prefeitura.sp.gov.br, sendo importante informar prefixo do ônibus, local, linha e horário. A empresa envolvida nesse caso foi notificada para reforçar instruções aos motoristas. No Paraná, um biarticulado do Sistema de Transporte Urbano de Curitiba bateu contra um carro na linha verde. Uma pessoa ficou ferida. O trânsito na região do Terminal Pinheirinho ficou lento. Segundo o Corpo de Bombeiros, o ônibus fazia a linha Pinheirinho-Carlos Gomes e havia acabado de sair do terminal. As primeiras informações dão conta de que o motorista do carro havia furado o sinal vermelho, sendo inevitável a colisão. Em Guaratuba, mais uma vez, um ônibus rodoviário perdeu os freios na Serra do Mar e usou a área de escape da BR-376. Segundo a PRF, o ônibus envolvido na ocorrência saiu do Ceará e tinha como destino Santa Catarina. Ele seguia viagem com 2 motoristas e 30 pessoas. Uma colisão entre um ônibus e um carro deixou 3 pessoas mortas na BR-230 em Carolina, no Maranhão. Segundo informações, o carro seguia pela pista em zigue-zague quando bateu no coletivo. Os ocupantes do carro faleceram no local. No ônibus, ninguém ficou ferido. A Polícia Civil investiga o caso. 12 ônibus ficaram completamente destruídos pelo fogo em Cruz, no Ceará. Segundo testemunhas, tochas e querosene foram encontrados no local, o que dá a entender que o incêndio foi intencional. O local do incêndio é uma garagem, onde veículos escolares e carros da prefeitura são guardados e foram atingidos pelo fogo também. A Secretaria de Segurança Pública do Estado disse que o caso vai ser investigado pela Delegacia Municipal de Cruz. Em Goiânia, um ônibus urbano bateu num ponto de parada e quase atingiu uma mulher que passava pelo local. A linha do ônibus não foi informada e ainda vai ser aberta uma investigação para analisar o que possa ter ocorrido no caso. Essas foram as principais notícias em manchete desta edição. A gente volta agora a falar de Itapemirim, mas é um outro assunto. O leilão da massa falida do grupo vai acontecer em breve. O juiz da Vara de Falências de São Paulo, João de Oliveira Rodrigues Filho, encaminhou para conhecimento dos credores do grupo Itapemirim o posicionamento do Ministério Público com relação às propostas da EXM Partners, a administradora judicial dos bens do grupo, que vai definir quem vai ficar de forma definitiva com a Itapemirim. Apesar das operações da Suzantur terem começado na prática apenas em 4 de março de 2023, com a linha São Paulo-Curitiba, a decisão da Justiça que permitiu o arrendamento ocorreu no dia 22 de setembro de 2022, e é a partir dessa data que conta o início das operações da empresa. Pelos termos, o arrendamento dura 1 ano, e se a Justiça entender que está sendo vantajoso para os credores, o prazo pode ser estendido por mais 1 ano. Ou seja, a Suzantur pode seguir no atual modelo de operação até setembro desse ano, ou setembro do ano que vem. Mas pela complexidade que foi a falência do grupo Itapemirim, até também pela quantidade de credores, pelos ônibus estarem muito dispersos e muitos em conservação ruim,
é necessário que desde já os procedimentos do leilão avancem. A EXM fez, entre outras, 3 propostas, que foi encaminhada à manifestação do MP e ciência dos credores, que podem apresentar argumentações. A gestora judicial propôs que a venda do grupo deve ser feita em bloco único, em forma de UPI. Mas o que é essa UPI? UPI é a unidade produtiva isolada. Pela proposta, a marca Itapemirim, os ônibus, o direito de exploração destes bens e a prestação dos serviços devem ser vendidos de uma vez só. O valor da UPI vai ser definido por meio da soma dos valores das marcas, como os ônibus e os direitos, de acordo com a lei de falências. Tudo isso vai ser feito diante das regras da NTT e dos administradores dos terminais rodoviários. Vale a gente lembrar que no referido edital, o eventual arrematante vai ser obrigado a honrar o contrato de arrendamento existente até seus termos finais, não prejudicando terceiros e a operação das linhas. Outro ponto da EXM é que a venda seja feita para empresas com experiência no setor de transportes. Pela manifestação da gestora, a venda da empresa deve ser feita para alguém que se enquadre nos requisitos básicos que a NTT exige para o setor rodoviário. Existe nisso um destaque para a nova Itapemirim Suzantur, que tem preferência nos lances, já descontando os investimentos feitos pela empresa na operação atual. Com relação à venda, ela vai ocorrer de forma exclusiva para as empresas qualificadas. Caso a empresa não esteja nos requisitos básicos da NTT, ela vai ser desclassificada do leilão. E por fim, a EXM citou um prazo de 90 dias para a avaliação atualizada dos bens, para precificar a UPI. Com a decisão dos valores dos bens físicos, haverá também uma definição dos bens intangíveis, ou seja, os que não possuem valor material, mas sim de marca e investimento. São, por exemplo, os casos de quanto vale o nome Itapemirim e o retorno financeiro da operação. Feito isso, será feita uma relação completa com os prazos propostos em leilão. Vamos aguardar e ver o que vai se desenrolar dessa história. Para a gente encerrar as notícias da Itapemirim, o fundador da empresa, Camilo Cola, que infelizmente veio a falecer em maio de 2021, completaria na última semana 100 anos de idade. Sinônimo de empreendedorismo e inovação, Camilo Cola foi responsável por construir um dos maiores impérios de ônibus da história do Brasil. Sua morte gerou comoção e tristeza em muitos, e até hoje seu legado é motivo de inspiração para muita gente. Grande Camilo Cola. A Gontijo anunciou que vai receber nas próximas semanas 2 veículos novos como forma de testes. Ambos os ônibus vão ter chassi da Scania, do modelo K410 Euro 6, ainda inédito na frota da empresa, que já atende às normas do Procon VIP8 e conta com 410 cavalos de potência. Além disso, o modelo vem equipado com 1.800 giros de RPM e 2.150 Nm de torque. Os 2 veículos vão ter carrocerias distintas. O primeiro ônibus vai ter carroceria da Buscar, do modelo VistaBus 360. E o segundo, carroceria Comil, do modelo Invictus 1200. Ambos vão ter a configuração já tradicional dos veículos da Gontijo, sendo equipados com 46 poltronas, ar-condicionado, bagageiro, porta-pacotes, banheiro, luzes de leitura, janelas panorâmicas com cortinas e diversos outros itens. Vale a gente lembrar que até o momento, nenhum carro foi entregue à Gontijo, e após o período de testes, a empresa vai escolher se fica ou não com esses carros. Por enquanto, a Gontijo está recebendo apenas, de forma oficial, como uma renovação de sua frota, os Comil Invictus DD comprados pela empresa. Outra coisa que é importante frisar
é que esses carros não são os primeiros veículos de teste da Gontijo. Recentemente, a empresa contou em sua frota com um Paradiso G7 e um VistaBus 360 com chassis da Mercedes-Benz, numa tentativa da Mercedes em conquistar a Gontijo. No passado, a empresa testou um Comil Campione Vision 3.65 com o prefixo 17.000 e testou também vários chassis Scania e Volvo, como os carros 5880 e 5885, que foram os únicos Volvo B12R que a empresa teve. Além disso, também já foi testado na companhia um Jumbus 360, com prefixo 12450, que foi cedido pela Scania, como testes do recém-lançado chassi K114, renomeado mais tarde para K380. Confira a seguir no Jornal do Ônibus. Ônibus elétrico de motor dianteiro. É possível? Será mesmo? É já já. Voltamos em instantes. A produção de ônibus teve uma queda no Brasil. Os dados do mês de junho foram divulgados pela FABUS, Associação Nacional de Fabricantes de Ônibus. Ao todo foram produzidas 1.561 carrocerias para ônibus, independente do modelo. Foram 30 carrocerias a menos se compararmos com o mês de maio, e 21 unidades a menos se botarmos na balança junho de 2022 e junho de 2023. A grande maioria da produção desse ano ficou com o setor de urbanos, com 902 unidades. No ranking, a Caio ficou na liderança, com 539 unidades. Em seguida, temos a Marco Polo, com 179, Mascarello com 134, Neobus com 20 e a Comil produzindo apenas 20 unidades urbanas. No segmento rodoviário, a Marco Polo garantiu o pódio, com 222 carrocerias. Em seguida, temos a Comil com 93, Irizar com 60, Buscar com 51 e a Mascarello com 14 carrocerias, totalizando 440 veículos. Já no segmento de veículos intermunicipais, somente a Mascarello pontuou, com 11 carrocerias. Por fim, no segmento de micro-ônibus, a Mascarello ficou na liderança, com 96 unidades. A Caio vem em segundo com 56 carrocerias, seguida pela Marco Polo com 47 e a Comil com apenas 9, totalizando 208 micro-ônibus no mês de junho. Juntando todos os segmentos, a Caio se manteve na liderança em junho, com 595 carrocerias. A Marco Polo vem em segundo com 448, Mascarello em terceiro com 255, Comil em quarto com 122, Irizar com 60. Em sexto temos a Buscar com 51 carrocerias e por fim a Neobus com apenas 30 veículos. No acumulado de janeiro a junho, a Caio produziu 3.576 veículos. A Marco Polo vem logo atrás com 3.150, Mascarello com 1.277, Neobus com 1.110, Comil com 644 unidades. A Buscar vem atrás com 349 e a Irizar com 230 carrocerias. Por fim, nas exportações, a Marco Polo liderou em junho, seguida pela Irizar, Caio, Buscar, Mascarello e Comil, conforme você confere aí no gráfico. No acumulado do ano, os números mudam, mas as fabricantes permanecem nas mesmas colocações. Quem assiste nossos vídeos de renovação de frota, viu que na semana passada nós falamos aqui que uma empresa de ônibus de São Paulo estava adquirindo uma unidade do Caio E-Millennium com chassi Mercedes Eletra OF 1721. A informação desse carro rendeu muita discussão, até porque é um tanto incomum termos um ônibus elétrico de motor dianteiro. E nesta semana, esclarecendo as minhas dúvidas e as dúvidas dos telespectadores,
A Eletra divulgou mais detalhes desse chassi de ônibus elétrico, até um tanto misterioso. O modelo em si é um ônibus midi, chamado de micrão, com 9,5 metros de comprimento, tendo tração elétrica. O veículo é indicado para linhas alimentadoras de sistemas locais, de médio ou baixo carregamento de passageiros, que se integram com ônibus de maior capacidade, de linhas estruturais e troncais, ou também com redes de metrô e trem. O chassi usa como base o Mercedes-Benz OF 1721L, com suspensão a ar e piso alto. A base do chassi é feita pela Mercedes, sem motor, e a Eletra apenas realiza a adaptação com componentes e o motor elétrico, além, claro, do sistema de tração. Outros modelos da marca também sofrem esse processo. A Eletra diz que a escolha do chassi se deu porque a maior parte das linhas alimentadoras e locais é prestada em locais de tráfego mais severo, o que dificultaria a escolha de um modelo piso baixo. A Eletra já oferece ao mercado versões elétricas padrões com 12 metros de comprimento, trucados de 15 metros e até articulados, podendo chegar a 23 metros. O segmento de ônibus midi e micro é um dos que possuem menor oferta de coletivos elétricos. Tanto é que quando foi baixada a Lei Municipal de São Paulo, de que toda a frota a partir de 2023 deveria ser de ônibus elétricos, a SP Trans deixou de fora da regra ônibus midis e micros, justamente por haver uma escassez desses modelos no mercado. No caso da capital paulista, onde se espera aproximadamente 2,6 mil ônibus elétricos, até o fim da atual gestão do prefeito Ricardo Nunes, os ônibus do tipo Migrão são principalmente operados pelas empresas do sistema sublocal, as antigas cooperativas. Por lei e por contrato, as empresas de ônibus de São Paulo, até o fim de 2037, não vão poder ter em suas frotas nenhum ônibus que emita gás carbônico na atmosfera. Apesar de São Paulo ser uma das principais clientes desse tipo de modelo de ônibus, para linhas de média e pequenas distâncias, a Eletra quer popularizar o coletivo elétrico dessas dimensões em outras partes do Brasil. Com carroceria da Caio, o modelo da foto em questão tem baterias e motores da WEG, havendo uma capacidade interna para 27 passageiros sentados e 30 em pé, além de espaço para cadeirantes. A acessibilidade para pessoas com mobilidade reduzida se dá pelo elevador na porta central. E um ponto muito importante: apesar de ser um chassi piso alto e usar a base do chassi Mercedes OF 1721, não significa necessariamente que esse ônibus tem um motor na frente. Não existe trocas intensas de marcha, nem calor, nem barulho. É um veículo 100% elétrico. O modelo em si é um ônibus elétrico como qualquer outro. A única diferença em relação aos demais fica por conta do piso, que nesse caso é alto, justamente por atender linhas que rodam em locais de difícil manobra, curvas fechadas, muitas lombadas, valetas e ruas esburacadas, um cenário tipicamente das periferias do Brasil. Ou seja, é um chassi elétrico como qualquer outro. O motivo dele usar a base do OF 1721 é mais pela questão da altura, já que, por exemplo, o Okiantuzu não é oferecido em piso alto. Beleza? Esse ônibus aí tem ar-condicionado, autonomia das baterias entre 200 e 250 kW, com uma única carga, e peso bruto total de 17 toneladas. As baterias são de íon lítio de ferro fosfato da WEG, do modelo Life PO04. O comprimento é na faixa dos 10 metros, com largura de 2,53 metros e altura de 3,58 metros. A suspensão é pneumática e a direção hidráulica. Bom, eu vou ser sincero para vocês. Eu vejo esses modelos elétricos de piso alto como uma grande saída, uma grande solução aos ônibus diesel do Brasil. Até porque sabemos que muitos empresários
são bem mão de vaca na hora de comprar um ônibus. Com o carro sendo piso alto, o custo fica um pouco menor e, de certa forma, dá para se pensar em ter um ônibus elétrico na frota. Além disso, o elétrico fica mais acessível, podendo rodar em locais de difícil acesso, como na periferia e na favela. A ideia é muito boa e dá para aprimorar ainda mais. Show de bola! A seguir no Jornal do Ônibus, mais notícias do mundo rodoviário para você. Voltamos em instantes e para você agora, imagens de Curitiba. Na capital paranaense, 17 graus. Para terminarmos essa edição, vamos ao nosso giro de notícias. A Flixbus anunciou que está com passagens promocionais em todos, sim, em todos os seus destinos, entre os dias 1º e 8 de agosto. Quem realizar a compra de passagens nesses dias vai pagar apenas R$ 19,99. Os ônibus elétricos articulados de São José dos Campos, em São Paulo, do projeto Linha Verde, já rodaram cerca de 644 mil quilômetros desde 2021. Em São Bernardo do Campo, a prefeitura passou a contar oficialmente com alguns veículos elétricos para o sistema de transporte municipal, com carroceria Caio e chassi Eletra. Cada carro custa cerca de R$ 2,5 milhões e estão circulando pela linha 20, que liga o Parque Imigrantes até o centro. Ainda falando de sustentabilidade, Ponta Grossa, no Paraná, começou a testar um ônibus movido a GNV. Esse é o mesmo ônibus que circulou por Curitiba, região metropolitana e Londrina. Em parceria com a Compagás e com a Scania, o veículo vai circular pela cidade nos próximos 30 dias, pelas linhas da Viação Campos Gerais, linhas do Terminal Nova Rússia, Uvaranas, Central e Oficinas vão ser atendidas pelo ônibus. Em Maringá, a greve do transporte coletivo foi cancelada. Os motoristas e as empresas realizaram o acordo coletivo dos anos de 2023 e 2024, conseguindo o aumento salarial e o reajuste no Vale Alimentação. Já em Pernambuco, terminou a greve de ônibus do Recife. Os motoristas que ficaram parados por 6 dias entraram num acordo. O salário vai subir 4%, o Vale Alimentação também, e haverá uma gratificação pela dupla jornada. De volta ao Paraná, Curitiba anunciou um desconto de 40% na passagem da linha Turismo para o mês de agosto. A tarifa durante todo o mês vai ser reduzida de R$ 50 para R$ 30. A linha atende 26 pontos turísticos da capital paranaense. No Rio, a tarifa de ônibus urbanos de Petrópolis, na região serrana, subiu. O valor que estava em R$ 4,95 sobe agora para R$ 5,30. Quem paga a passagem no cartão desembolsa apenas R$ 5,15. Já as linhas executivas passam a ter valores entre R$ 6 e R$ 9. Por fim, lamentamos nesta edição a morte de Silvano Silva, de 48 anos. Silvano era motorista de ônibus em João Pessoa, na Paraíba, e infelizmente veio a falecer depois de ficar 11 dias internado no hospital com 50% do corpo queimado. Ele foi internado após sofrer queimaduras dentro do ônibus em que dirigia. A ocorrência aconteceu há 2 semanas. Bandidos colocaram fogo no ônibus em que ele dirigia. Na segunda-feira, colegas de profissão fizeram um protesto cobrando mais segurança no transporte público. Lamentamos a morte desse grande profissional. Que Deus conforte a família e os amigos. Assim encerramos mais esta edição do Jornal do Ônibus, agradecendo sua companhia e sua audiência. Curta, comente e compartilhe.
Outras notícias do mundo rodoviário você confere sempre em nosso canal. E sexta, numa nova edição do Jornal do Ônibus. Uma excelente noite para você e até amanhã.